Olá, meu nome é Mariane, professora de História dos Seis, e vou ministrar aula sobre capitanias hereditárias. Para introduzir nossa aula, eu trouxe a imagem do pau-brasil, que é uma árvore, na verdade, o seu tronco era utilizado para tingir tecidos e construir móveis. Por volta do século XV, os portugueses começaram a extrair das Américas essa árvore, esse tronco, né? Inicialmente na relação de escambo com os povos indígenas. Aqui eu trouxe um mapa para a gente pensar a relação de Espanha e de Portugal, logo mais abaixo do mapa, do lado esquerdo, vocês podem perceber. Eu trouxe esse outro mapa que fala sobre o continente, sobre a divisão territorial, né, a partir do Tratado de Tordesilhas. Esse conteúdo vocês já teve contato anteriormente, em que trata da divisão de terras da Espanha e de Portugal, né, resultado do tratado que foi assinado em Tordesilhas, que fica na Espanha. As capitanias hereditárias foi um sistema instalado em 1534 para colonizar com mais facilidade, né, sem gastar dinheiro. Portugal decidiu dividir, né, sua parte de terra em 15 grandes pedaços e doar através de cartas para facilitar a colonização. Cada pedaço de terra recebeu o nome de capitania hereditária. Hereditária porque era passado, esse pedaço de terra poderia ser passado de pai para filho, né? Esse movimento ficou conhecido como sistema. A pessoa que recebia, né, esse pedaço da capitania hereditária era chamado de donatário. Esses donatários, né, faziam parte da baixa nobreza de Portugal, que a alta nobreza não queria vir para a América para colonizar as terras. O donatário ele não era dono das terras, ele tinha posse, né? E dentro dessa posse ele deveria desenvolver a capitania com recursos próprios, ou seja, com seu próprio dinheiro, e ele se responsabilizava pelo controle, pela proteção, pelo desenvolvimento desse pedaço de terra. O donatário tinha direitos e deveres. Aqui ao lado eu trouxe o mapa, que eu apresento para vocês as capitanias. Ali tem do Maranhão, do Ceará, Rio Grande, de Pernambuco, da Bahia, de Ilhéus. Em seguida, eu trago a tabela para vocês perceberem quais eram os direitos e os deveres dos donatários, né? O direito de cobrar impostos, escravizar, doar terras, sesmarias, que não é a mesma coisa de capitanias hereditárias, né? Capitania era uma extensão de terra maior. Sesmarias era uma fazenda, então esse donatário poderia retirar 5% do negócio do valor para o pau-brasil, catequizar, né? Um dos direitos era catequizar os indígenas e julgar algumas situações que poderia até condenar à morte, entre outros direitos, né? E tinha os deveres, que era pagar um imposto ao governo português, defender a terra, expandir a fé cristã, que é católica, a religião de Portugal, promover o progresso com seus próprios dinheiros, como já falei anteriormente, posteriormente desenvolver o cultivo de cana-de-açúcar na capitania e estimular que os portugueses viessem de Portugal para as Américas. Muitas dessas capitanias fracassaram. Aqui eu trouxe um desenho, a gente está fazendo uma tentativa, um esforço para de imaginar o que pode ter sido essa resistência, né? Olhando esse desenho, o que você vê? Alguns dos motivos estão aqui ao lado. O Brasil colônia ficava muito longe de Portugal, não havia recursos financeiros dos donatários para manter as terras, era uma grande extensão de terra a ser administrada, não haviam pessoas para o cultivo das terras, a resistência indígena que lutava, né? Principalmente o grupo indígena chamado Tupinambá. Existia uma falta de comunicação entre as capitanias, né, apresentadas. E o que você vê na imagem lá, né? Na imagem seguinte, eu trouxe uma charge que tem dois personagens, em que um personagem fala que gostaria de falar com o donatário, o outro personagem fala que ele foi a uma reunião em Lisboa, né? Isso foi na capitania de Ilhéus. O que o donatário, por que não deu certo? Né? Onde é que fica Lisboa?
Aqui eu trouxe outra charge para a gente pensar, o motivo que muitas capitanias fracassaram, né? E por que a divisão de terra, né, do sistema de capitania hereditárias, o rei de Portugal ele não conseguia controlar, administrar todas as terras, ele fez essa divisão, algumas capitanias fracassaram e ele montou um projeto chamado governador geral. Dentro desse processo, os franceses também queriam a posse das terras, e eu trouxe mais um pouco da resistência indígena Tupinambá. Aqui é o relato que chegaram aos ouvidos do governador, que os indígenas Tupinambá estavam atacando engenhos e fazendas na margem direita do rio Paraguaçu, em que Duarte da Costa enviou uma expedição punitiva. Essa expedição punitiva travou, era um grupo de soldados que travou uma batalha com cerca de 1.000 tupinambás, que foram vencidos e tiveram suas aldeias queimadas. Logo nessa imagem, eu trago a margem direita do rio Paraguaçu. Hoje, a cidade que está localizada é São Félix, ao lado de Cachoeira. Algumas capitanias prosperaram. Por quê? Qual o motivo? Algumas capitanias, elas usavam mão de obra escrava, passou a utilizar mão de obra escrava para plantio, né, para colheita. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra a estrutura da moradia estabelecida pelo donatário. O que você vê na imagem? A casa grande, a capela, a moenda, a senzala, toda essa estrutura que eu estou apresentando aí é a estrutura de um engenho. Aí tem a população, qual a população presente no engenho? Trata de senhores, comerciantes, escravizados, técnicos, os artesãos. Mais à frente, eu trouxe para a gente pensar um pouco da chegada dos africanos. Né? Por que os africanos vieram para as Américas? Né? Um dos motivos é a falta de indígenas nas áreas açucareiras, por fuga ou morte devido a doenças e maus tratos, o interesse dos envolvidos, né, dos senhores do engenho, no tráfico de africanos, né, pensaram em comprar e vender, isso estava gerando um valor para eles, sustentavam as capitanias também, a mão de obra, a experiência dos africanos, né, na produção de açúcar nas plantações portuguesas das ilhas de Cabo Verde e Madeira, que já tinha acontecido fora da América. Muitos dos africanos trazidos para o Brasil no século XVI e XVII eram povos bantus, povos agricultores e pastores com grande domínio do ferro. E aqui tem um rapaz angolano, né? E uma moça moçambicana. Em fotografias atuais, né? Ambos são indivíduos pertencentes aos povos bantus. Com a chegada dos africanos, além do açúcar, eram produzidos outros produtos, né, como fumo, tabaco, cacau, algodão, que eu trouxe aqui para vocês. E esses produtos eram comercializados, saíam daqui das Américas para a Europa. Eu trouxe uma tabela para a gente pensar o que a tabela mostra. Em que região se encontrava o maior número de engenhos? Em 1585, dos 122 engenhos, 101 pertencia a apenas duas capitanias, que é de Pernambuco e da Bahia. Mais à frente, eu trouxe a imagem do engenho de Cajaíba, que vocês conhecem. Esse engenho ele está localizado no São Francisco do Conde, é um monumento histórico, né? Foi utilizado como sede de engenho para a produção do açúcar, ainda no período colonial. Aqui eu trouxe a imagem uma estátua, uma representação do governador geral, primeiro, Tomé de Souza, que fica na cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. O que a gente vê aí? Uma estátua. Esse espaço é uma praça que fica, uma praça chamada Tomé de Souza, estátua do fundador da cidade de Salvador, do primeiro governador. Ao fundo fica o Palácio do Rio Branco, a antiga sede do governo. Quando os portugueses chegaram, eles guerrearam contra os indígenas que resistiram à ocupação de suas terras, né? E nelas construíram e fundaram, naquele mesmo ano, a cidade de São Salvador, primeira capital do Brasil. As estátuas também morrem.
Aqui eu trouxe a imagem de dois noticiários, um que os indígenas derrubaram a estátua de colonizador espanhol em protesto contra as reformas na Colômbia, que tem a representação do Borba Gato e algumas manchetes, algumas notícias que saíram recentemente. Por que as pessoas, a estátua de São Sebastião de Balacauzá, um conquistador espanhol, está sendo derrubada por indígenas em casa? Aqui eu trouxe a imagem de um outro noticiário, que é de indígenas, que voltaram a protestar em Brasília contra o marco temporal para a demarcação de terras. Esses indígenas, eles fazem parte, né, do povo Guarani Kaiowá, que denuncia 10 lideranças de diferentes estados que sofrem perseguição e ameaça, e que elaborou um documento fazendo essa denúncia, foi entregue à Embaixada da França. O povo Guarani Kaiowá é de Mato Grosso do Sul e está vivendo um momento muito delicado. Essa notícia foi gerada em 25/8. Essa, essa notícia é oriunda de uma ocupação indígena que está acontecendo em Brasília, que aconteceu agora de agosto para setembro. E os povos indígenas, eles estão se manifestando contra a exploração de pedras preciosas em Mato Grosso do Sul, na comunidade indígena Guarani Kaiowá. Então, o que a gente pode pensar? Como é que essa história influencia até hoje a história indígena? Beleza? Então, a gente finaliza aqui e até a próxima aula.